Em apenas 4 anos, ele mudaria para sempre a história do rock. Mas sua queda foi tão incandescente quanto a sua ascensão. Com seu estilo único de tocar, ele estava além de qualquer grupo. Mas houve um clube do qual ele não pôde escapar, o Clube dos 27. Pois ele foi mais um dos que deixaram a música tragicamente aos 27 anos de idade. Até hoje, sua morte segue envolta em mistérios. O que exatamente aconteceu naquele 18 de setembro de 1970? É isso que o Riff vai tentar responder hoje. Essas foram as últimas 24 horas de Jimi Hendrix. Londres, 1970. A banda The Jimi Hendrix Experience está em uma parada na Inglaterra durante sua turnê na Europa. Jimi decide passar aquela chuvosa noite londrina num hotel barato, o Samarkand, onde Monica Dunneman estava hospedada. Os dois já haviam se visto algumas outras vezes nos anos anteriores, mas aquela seria a última vez que se veriam. Na manhã seguinte, Monica despertou para comprar cigarros. Já Hendrix nunca mais acordou. O que aconteceu no dia 17 de setembro, o último dia da vida de Jimi Hendrix? Antes, é preciso entender como ele chegou àquele ponto. Quando Johnny Allen Hendrix nasceu em 27 de novembro de 1942, seu pai, Al Hendrix, servia ao exército durante a Segunda Guerra. O seu oficial superior negou a dispensa para que Al pudesse conhecer seu filho, que estava sob os cuidados da sua esposa Lucille. Enquanto Al penava pelo seu país, Lucille lutava contra as contas que se acumulavam. A dispensa de Al só veio 3 anos após o nascimento de seu filho. Mas, de volta ao lar, as coisas pioraram e muito para a família Hendrix. Al não conseguia encontrar trabalho e a família vivia em hotéis baratos. O ressentimento dava as cartas entre o casal Hendrix e os dois afogavam as mágoas na garrafa. Johnny, rebatizado James em homenagem ao avô, se escondia no armário durante as brigas dos pais. James tinha um irmão mais novo, Leon. Como seus pais se embriagavam cada vez mais, Leon vivia entre lares adotivos. O casal chegou a ter outros filhos, que foram dados para adoção. Enquanto isso, James crescia triste, tímido e sozinho. Em 1951, finalmente, Al e Lucille se divorciaram. James e Leon foram viver com o pai. 8 anos depois, quando sua mãe morreu por complicações decorrentes do álcool, Al não permitiu que seus filhos fossem ao funeral. Em vez disso, deu aos meninos doses de uísque e declarou: "É assim que os homens lidam com a dor." Na escola, o pequeno James era sempre visto carregando um cabo de vassoura que ele fingia ser um violão. Era como se o objeto fosse um amuleto de segurança, uma forma de lidar com as inúmeras atribulações da sua vida. Mas ainda levaria um tempo para seu primeiro instrumento entrar em sua vida. Foi só aos 14 anos que Hendrix começou a tocar, mas não era uma guitarra. Na verdade, seu primeiro instrumento foi um ukulele velho com apenas uma corda, encontrado numa lixeira. James ficou que nem pinto no lixo. Ele aprendeu a tocar de ouvido, tirando as canções do Elvis Presley que tocavam na rádio. Foi só no ano seguinte que James comprou seu primeiro violão, pelo equivalente a $50 atuais. Não demorou muito para o garoto dominar um instrumento inspirado por bluseiros lendários como Muddy Waters e Robert Johnson. Ele logo formou sua primeira banda, os Velvet Tones, e se deparou com um baita problema. Como ser ouvido em meio à barulheira do grupo? Só tinha uma solução: comprar uma guitarra elétrica. Depois de muito convencimento, Al finalmente comprou a guitarra para o filho. E a partir daí, James começou a se apresentar regularmente e desenvolveu uma persona cheia de confiança no palco. Mas para quem veio de um lar destruído, pode ser difícil resistir às tentações da vida de um rockstar, né? Aos 19 anos, Hendrix já havia sido pego 2 vezes dirigindo carros roubados. Ele tinha 2 opções: ir pra cadeia ou ir pro exército. Hendrix escolheu o exército. E os milicos judiaram do moleque. A única escapatória para James era sua amada guitarra, que ele tocava por horas a fio, em detrimento de suas obrigações militares. Claro que isso colocou o soldado Hendrix em maus lençóis com seus superiores, que não tiveram outra escolha a não ser dispensá-lo do serviço. Novamente um civil, Hendrix passou a se apresentar pelos Estados Unidos em diversas bandas. Temperamental e egocêntrico, era comum que ele deixasse um de seus grupos para trás quando lhe desse na telha. Mas seu talento era tanto que ele logo se viu tocando com músicos como os Isley Brothers e Little Richard. Foi assim que Jimi fez a sua estreia na TV em 1965, enquanto tocava com Buddy e Stacy, mas era hora de contar a sua própria história. Sua amizade com Linda Keith, namorada de Keith Richards, colocou Jimi em contato com Chess Chandler, ex-baixista dos Animals, que estava a fim de se tornar empresário. E Hendrix parecia o primeiro cliente ideal. Sua primeira medida como empresário foi levar Hendrix para Londres. Depois era hora de arrumar uma banda para o futuro astro. Noel Redding e Mitch Mitchell logo se prontificaram. Estava formada, sim, a Jimi Hendrix Experience. Hendrix começou a se apresentar no circuito londrino, onde deixou todo mundo embasbacado. Em uma única noite, Eric Clapton, Paul McCartney, John Lennon e Mick Jagger se espremeram na plateia do Bags on Nails para ouvir a banda de Hendrix. O número de queixos ilustres no chão nunca foi tão grande.
1966 veio seu álbum de estreia. Are You Experienced incluía grandes sucessos como Purple Haze e Hey Joe. Jimi Hendrix chegava ao estrelato com os 2 pés na porta. Mas se a terra da rainha já estava aos seus pés, faltava ainda conquistar sua terra natal. Para isso, Jimi tinha uma chance de ouro, o Festival de Monterrey em 1967. O convite veio como cortesia de Paul McCartney, que insistiu para os organizadores do evento que convidassem o americano. E Jimi não fez desfeita. Subiu no palco e pôs fogo no recinto, literalmente. Foi em Monterrey que o mundo assistiu a um dos momentos mais lendários da história do rock, Jimi Hendrix incendiando a sua própria guitarra. Mas a responsabilidade de uma divindade pode ser demais para os ombros humanos. Como seu pai, Jimi começou a beber. Outras drogas logo vieram, mas o álcool que trazia um lado obscuro do astro à tona. Ele se tornava violento e raivoso, paranoico e agitado. A vida em turnê também não ajudava, muito menos a presença do empresário Michael Jeffrey. Jeffrey acompanhava a carreira de Jimi desde o início, mas a partir de 68, passou a desempenhar um papel central na vida do músico. Foi durante esse período que Jimi Hendrix Experience sofreu a sua primeira perda, com a saída do baixista Noel Redding. Ele e Jimi andavam se desentendendo enquanto o comportamento era cada vez mais errático do guitarrista, até que Noel juntou suas trouxas e seguiu o caminho da roça. Foi nesse clima turbulento que Jimi foi chamado para o Woodstock, o maior cachê do festival. Na hora de subir ao palco de Woodstock, Jimi estava 3 dias sem dormir. Sua performance, que contou com a interpretação elétrica do hino nacional americano, tornou-se um dos momentos definitivos dos anos 60. Assim que saiu do palco, Jimi desmaiou por exaustão. Nessa época, Jimi e Jeffrey compraram um imóvel em Nova York para servir de estúdio ao guitarrista. 2 anos e mais de $1 milhão gastos depois, a Electric Lady finalmente foi inaugurada. Mas Jimi não teve muito tempo para aproveitar suas acomodações. Imerso numa agenda inesgotável de shows, ele logo partiu para a Europa, de onde nunca mais retornaria. Foi na Alemanha que Jimi Hendrix fez seu último show, na ilha de Fehmarn. O clima não foi dos melhores. Membros dos Hells Angels na plateia estavam à procura de confusão. O público vaiava Jimi, que pedia por paz e amor. Uma chuva torrencial começou e o microfone dava pequenos choques elétricos sempre que Jimi se aproximava para cantar. A carreira profissional do maior guitarrista da história chegava a um final tenebroso. Jimi estava cansado. Anos de turnê, brigas internas e compromissos com gravadoras haviam sugado todas as suas forças. O fim estava próximo. 4 versões existem sobre o que realmente aconteceu naquele quarto de hotel londrino em 17 de setembro de 1970. Uma delas afirma que Jimi, após descobrir que o sucesso não era tudo o que esperava, se matou. Outra diz que, na verdade, ele foi assassinado pelo empresário Michael Jeffrey, que devia dinheiro para a máfia e sabia ter direito à parte do seguro dos artistas. Há ainda os que afirmam que a CIA é a responsável pela tragédia, já que Hendrix era um artista negro adorado por brancos. E há a versão oficial. Em 1969, Hendrix havia conhecido a alemã Monika Dannemann, uma ex-patinadora forçada a se aposentar por conta de uma lesão. Quando Monika decidiu visitá-lo em Londres, Hendrix, cansado, abrigou-se com ela. Segundo Monika, os dois passaram o dia juntos, ouvindo música e lendo. À noite, Hendrix pediu que Monika o levasse a um endereço misterioso. Perguntado sobre quem iria encontrar, Hendrix se esquivou. Monika achou melhor apenas obedecer. De volta ao quarto, Hendrix reclamava de seu cansaço e insônia. Ele perguntou se Monika não tinha algo que pudesse ajudá-lo. Ela tinha. Jimi deveria tomar apenas metade. Na manhã seguinte, Monika descobriria sua cartela com 9 comprimidos a menos. Mas isso foi depois. Primeiro, Monika acordou e saiu para comprar cigarros. Jimi parecia dormir tranquilamente. Meia hora depois, ele continuava na mesma posição, com uma diferença crucial. Um fio de vômito escorria pela sua boca. Monika se desesperou. Ela ligou para um amigo e pediu por uma ambulância. Uma equipe de paramédicos tentou reanimar o artista, mas já era tarde. Jimi estava morto. Entrevistada diversas vezes pelos dias seguintes, Monika mudava sua versão dos fatos constantemente. Teria ela chamado a ambulância rápido o suficiente? Ou ainda, teria sido sua demora motivada por uma tentativa de se livrar das drogas do quarto? Questões que continuaram em aberto por décadas a fio, até que a namorada oficial de Hendrix, Katie Etchingham, pressionou para que a polícia reabrisse o caso nos anos 90. Monika não gostou nem um pouco disso e as duas trocaram farpas publicamente, até que a ex-patinadora foi processada por calúnia. Perdeu o caso e dias depois trancou-se na garagem da casa, ligou sua Mercedes e se... Uma história trágica, cercada de personagens misteriosos e circunstâncias incertas. Mas se a morte de Jimi Hendrix foi obscura, sua vida e música foram um clarão que norteou a todos que vieram em seguida. Hendrix viveu e morreu na década que ajudou a imortalizar,
e no processo cimentou seu lugar na eternidade. E o Olimpo dos deuses da música tem endereço certo, aqui no canal Riff. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber outras notificações aqui do canal e diz aí no comentário de qual artista você gostaria de saber como foram as últimas 24 horas.